Você pode estar começando o seu dia, da pior forma possível, sem nem perceber. Acorda, vai direto pro café da manhã. E repete algo que parece inofensivo. Mas dentro do seu corpo, a glicose dispara. E esse pico silencioso pode estar te levando, aos poucos, para um quadro de pré-diabetes. O mais perigoso? Isso não dói. Não incomoda na hora. Mas deixa sinais. Sinais que quase ninguém percebe. Hoje você vai entender qual é esse erro comum. E por que ele pode estar drenando sua energia, aumentando sua fome. E desregulando seu corpo logo nas primeiras horas do dia. E antes de continuar, se esse tipo de alerta faz sentido para você, já se inscreve no canal. Porque aqui, você aprende a ouvir o seu corpo antes que seja tarde. Tudo começa com algo que parece completamente normal. Um hábito que você provavelmente repete todos os dias sem pensar. Você acorda, ainda com o corpo despertando devagar, e vai direto para o café da manhã. Talvez um café com açúcar, um pão francês quentinho, uma bolacha, ou até aquele suco que parece saudável. É automático. Faz parte da rotina. E justamente por isso, passa despercebido. Mas o que parece leve, simples e inofensivo, pode estar provocando uma reação intensa dentro do seu corpo logo nas primeiras horas do dia. O problema não está só no que você come. Está na forma como você começa o dia. Depois de horas em jejum, o seu organismo está sensível, preparado para receber energia de forma equilibrada. Só que, quando você entrega açúcar e farinha refinada de uma vez, sem nenhum tipo de proteção, o impacto é direto. Rápido. Forte. É como se você apertasse um acelerador sem que o motor estivesse pronto. E nesse momento, algo silencioso acontece, a sua glicose sobe de forma abrupta. Você não sente na hora. Não dói. Não causa um alerta imediato. E é exatamente isso que torna esse erro tão perigoso. Porque ele se repete. Dia após dia. Sempre no mesmo horário. Sempre da mesma forma. E o seu corpo vai sendo forçado a lidar com esse pico constante logo cedo, quando deveria estar entrando em equilíbrio. É um choque metabólico disfarçado de rotina. Muita gente acredita que só exageros causam problemas. Que é preciso comer muito doce, ou sair completamente da linha. Mas a verdade é outra. Pequenos hábitos, repetidos diariamente, têm muito mais impacto do que excessos ocasionais. E esse café da manhã comum, tão presente na vida do brasileiro, pode ser um dos maiores gatilhos para desregular a glicose sem que você perceba. E tem mais um detalhe que quase ninguém considera. Começar o dia dessa forma condiciona o seu corpo para o resto das próximas horas. É como se você definisse um padrão. Um ritmo. Quando a glicose sobe rápido logo cedo, o organismo entra em modo de resposta. Ele entende que precisa agir. Que precisa compensar. E isso cria um efeito em cadeia que vai influenciar sua energia, sua fome e até seu comportamento ao longo do dia. O mais preocupante é que isso não parece um erro. Parece rotina. Parece normal. Todo mundo faz. Está em todo lugar. Padaria, café, casa, trabalho. Mas o fato de ser comum, não significa que seja seguro. E muitas vezes, é exatamente o que está mais presente no dia a dia que causa os maiores danos ao longo do tempo. Se você nunca parou para questionar o que está comendo logo ao acordar, talvez esse seja o momento. Porque esse pequeno hábito, repetido todas as manhãs, pode ser o ponto de partida de um problema muito maior. Um problema silencioso, progressivo, e que começa exatamente assim, com algo que parecia completamente inofensivo. Agora presta atenção no que acontece dentro do seu corpo depois desse tipo de café da manhã. Porque é aqui que tudo começa a sair do controle, mesmo que você não perceba. Assim que aquela carga rápida de açúcar entra na corrente sanguínea, a glicose sobe de forma acelerada. Não é uma subida leve, gradual. É um pico. E o seu organismo não gosta disso. Ele entende que precisa agir imediatamente para evitar um desequilíbrio maior. Então entra em cena um hormônio fundamental, a insulina. A insulina tem uma função clara. Ela tenta retirar o excesso de açúcar do sangue e levar essa energia para dentro das células. O problema é que, quando a glicose sobe rápido demais, o corpo precisa responder na mesma intensidade. E aí acontece algo que muita gente não imagina. Ele libera insulina em excesso. É como tentar apagar um incêndio jogando água demais. No início parece resolver, mas logo cria outro problema. Porque depois desse pico, vem a queda. E muitas vezes, uma queda brusca. A glicose despenca mais rápido do que deveria. E é nesse momento que você começa a sentir os efeitos.
Aquela sensação de cansaço que aparece do nada. O sono que bate mesmo depois de ter dormido. A dificuldade de manter o foco. A irritação sem motivo claro. Parece que sua energia foi drenada, poucas horas depois de comer. E o mais curioso é que muita gente interpreta isso errado. Acha que está cansado porque dormiu mal. Ou porque precisa de mais café. Ou até porque o dia está pesado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um efeito direto desse sobe e desce da glicose. Um ciclo silencioso que começa logo cedo, e que vai se repetindo ao longo do dia. E tem um detalhe ainda mais perigoso: quando a glicose cai rápido, o seu corpo entende que precisa de mais energia urgente. E o que ele pede? Mais açúcar. Mais carboidrato rápido. Mais daquilo que causou o problema no início. É por isso que pouco tempo depois do café da manhã você sente vontade de beliscar algo doce, ou sente aquela fome fora de hora. Não é falta de controle. É uma resposta biológica. Esse ciclo vai se fechando sem que você perceba. Você começa o dia com um pico, depois vem a queda, depois vem a fome, depois outro pico, e assim por diante. E cada vez que isso acontece, o seu organismo precisa trabalhar mais para compensar. Mais insulina, mais esforço, mais desgaste. Com o tempo, esse padrão repetitivo começa a afetar a forma como seu corpo responde à própria insulina. E é aí que mora o risco silencioso. Porque esse mecanismo, que deveria ser eficiente e equilibrado, começa a perder a sensibilidade. O corpo já não responde da mesma forma. Precisa de cada vez mais insulina para controlar a mesma quantidade de glicose. E você continua sem perceber, achando que é só cansaço, só fome, só rotina. No fundo, o que está acontecendo é um descontrole gradual. Invisível no começo, mas progressivo. E tudo isso pode começar com algo tão simples quanto a forma como você se alimenta logo ao acordar. Um detalhe pequeno, que desencadeia uma reação em cadeia dentro do seu corpo. Agora vem a parte mais silenciosa, e talvez a mais perigosa de todas. Porque o seu corpo não fica calado diante desse desequilíbrio. Ele tenta avisar. O tempo todo. Mas faz isso de forma sutil, quase imperceptível. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas ignora. Não parece algo sério. Não parece um problema. Parece só um dia comum. Talvez você já tenha sentido aquele sono estranho pouco tempo depois de comer. Não é um cansaço normal. É como se a energia simplesmente desligasse. Seu corpo pesa, sua mente desacelera, e tudo o que você queria era deitar, mesmo que o dia esteja só começando. Isso não é preguiça. Não é falta de disciplina. É um sinal. Outro sinal comum é a sensação de estufamento. Você come pouco, mas parece que exagerou. A barriga fica pesada, desconfortável. Às vezes vem junto um mal-estar leve, difícil de explicar. E no dia seguinte, tudo se repete. Como se fosse algo normal do seu organismo. Mas não é. E tem também aquela vontade por doce que aparece sem aviso. Você acabou de comer, mas pouco tempo depois sente que precisa de algo doce. Um chocolate, um biscoito, qualquer coisa que dê aquela sensação rápida de prazer. Muita gente acha que isso é falta de controle. Mas, na verdade, é o seu corpo tentando corrigir uma queda brusca de glicose. Outro ponto que passa despercebido é a dificuldade de concentração pela manhã. Você começa o dia, tenta focar, mas a mente parece lenta. Dispersa. Qualquer coisa tira sua atenção. E isso vai gerando frustração, porque você sente que não está rendendo como deveria. Só que, mais uma vez, isso não é aleatório. Todos esses sinais estão conectados. São pequenas respostas do seu corpo tentando lidar com um ciclo que se repete todos os dias. Um ciclo de pico, queda, fome, novo pico. E quanto mais tempo isso continua, mais o organismo vai se adaptando de forma negativa. Ele começa a perder eficiência. A resposta à insulina já não é mais a mesma. O controle da glicose vai ficando cada vez mais difícil. E o mais preocupante é que nada disso chama atenção de verdade. Não existe dor forte. Não existe um sintoma alarmante imediato. São sinais leves, espalhados ao longo do dia, que você aprende a conviver. Você se acostuma a se sentir cansado. Se acostuma com a fome fora de hora. Se acostuma com a falta de energia. E quando algo se torna rotina, deixa de ser questionado. É assim que o problema evolui. Devagar. Em silêncio. Sem interrupção. Até que, um dia, aparecem alterações em exames. Ou um diagnóstico que parece surgir do nada. Mas não surgiu. Ele foi construído aos poucos, através desses pequenos sinais ignorados.
O seu corpo sempre tenta te proteger. Sempre tenta se ajustar. Mas ele precisa de condições para isso. E quando esses sinais começam a aparecer com frequência, não é coincidência. É um alerta. Um alerta de que algo, todos os dias, está empurrando o seu organismo para um estado de desequilíbrio. Agora vem a parte que realmente pode mudar tudo, porque não adianta só entender o problema se você continua repetindo o mesmo padrão todos os dias. A boa notícia é que corrigir isso não exige nada radical. Não exige cortar tudo. Não exige sofrimento. Exige consciência, e pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme no funcionamento do seu corpo. O primeiro ponto é parar de começar o dia só com açúcar e farinha refinada. Isso, sozinho, já muda completamente a forma como sua glicose se comporta. Quando você inclui proteína no café da manhã, por exemplo, o impacto é outro. O corpo absorve a energia de forma mais lenta, mais estável. Não existe aquele pico agressivo, nem a queda brusca depois. O mesmo vale para gorduras boas e fibras. Elas funcionam como um freio natural, evitando que o açúcar entre rápido demais na corrente sanguínea. Na prática, isso é mais simples do que parece. Em vez de só pão e café com açúcar, você pode incluir ovos. Pode adicionar um pedaço de queijo. Pode trocar parte do pão por uma fonte de fibra, como aveia ou uma fruta com casca. Pequenas combinações já mudam completamente a resposta do seu organismo. Não é sobre comer mais, é sobre comer melhor. Outro ponto importante é a ordem em que você come. Começar pela proteína ou pela fibra antes do carboidrato já ajuda a reduzir o impacto na glicose. Parece detalhe, mas dentro do corpo isso faz diferença. É como preparar o terreno antes de receber a energia. Seu organismo responde de forma mais equilibrada, sem precisar entrar em modo de urgência. E tem algo que muita gente ignora: a pressa. A forma como você começa o dia influencia diretamente na forma como seu corpo reage. Comer correndo, sem atenção, logo ao acordar, aumenta ainda mais esse desequilíbrio. Seu corpo saiu de um estado de descanso. Ele precisa de uma transição. Quando você desacelera, mastiga melhor, dá alguns minutos antes de comer, você ajuda o organismo a entrar no ritmo certo. Outro ajuste simples, mas poderoso, é reduzir o açúcar no café aos poucos. Não precisa cortar de uma vez se isso for difícil. Mas diminuir já começa a mudar o padrão. O paladar se adapta. E com o tempo, aquilo que parecia necessário, deixa de fazer falta. E talvez o mais importante de tudo, observar como você se sente depois de comer. Seu corpo responde. Sempre. Quando você começa a prestar atenção na sua energia, na sua fome, na sua disposição, você passa a entender o que funciona e o que te prejudica. Isso muda completamente a sua relação com a comida. Porque no final, não é sobre dieta. Não é sobre regra. É sobre controle. É sobre evitar um ciclo silencioso que, com o tempo, pode se transformar em algo muito maior. O café da manhã pode parecer só o começo do dia, mas, na verdade, ele define o que vem depois. Ele pode estabilizar sua energia, ou bagunçar completamente o seu metabolismo logo nas primeiras horas. E agora eu te faço uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo. Como você tem começado o seu dia? Por que esse detalhe, repetido todos os dias, pode estar construindo sua saúde, ou destruindo ela aos poucos, sem você perceber? Se esse conteúdo abriu seus olhos de alguma forma, então você precisa continuar aprendendo. Se inscreve no canal agora, porque aqui você vai entender os sinais que o seu corpo dá antes que eles virem problemas de verdade. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar outro hábito comum que parece inofensivo, mas pode estar mantendo sua glicose alta todos os dias sem você perceber.